Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vasudevaya. Haribol, todas as glórias aos devotos reunidos. Na aula de hoje falaremos o capítulo 1 do canto 3 do Srimad Bhagavatam, intitulado Perguntas de Vidura. Então vamos ao verso 1. Shukadeva Goswami disse: após renunciar a seu próspero lar e entrar floresta adentro, o rei Vidura, o grande devoto, fez esta pergunta à sua graça Maitreya Rishi: que mais há para se dizer sobre a residência dos Pandavas? Sri Krishna, o Senhor de todas as coisas, atuou como vosso ministro. Ele entrava naquela casa como se estivesse entrando em sua própria casa e nem fazia caso da residência de Duryodhana. O rei perguntou a Shukadeva Goswami: onde e quando aconteceram o encontro e a conversa entre o santo Vidura e sua graça Maitreya Muni? Por favor, meu senhor, descreve este assunto para nós. O santo Vidura era um grande devoto puro do Senhor, e por isso as perguntas que ele fez à sua graça Rishi Maitreya devem ter sido muito significativas, no mais alto nível, e aprovadas pelos círculos eruditos. Sri Suta Goswami disse: o grande sábio Shukadeva Goswami era altamente experiente e estava satisfeito com o rei. Assim que o rei lhe fez estas perguntas, ele disse-lhe: por favor, ouve os tópicos com atenção. Sri Shukadeva Goswami disse: o rei Dhritarashtra ficou cego sob a influência de desejos ímpios de fomentar seus filhos desonestos, e por isso ele ateou fogo à casa de Laka para queimar os Pandavas, seus sobrinhos órfãos. O rei não proibiu a ação abominável de seu filho Dushasana, quando este puxou o cabelo de Draupadi, a esposa do divino rei Yudhishthira, apesar de as lágrimas dela terem lavado o pó vermelho de cima de seu seio. Yudhishthira, que nascera sem nenhum inimigo, fora desonestamente derrotado no jogo. Mas, como fizera o voto de veracidade, ele partiu para a floresta. Quando voltou no devido tempo e pediu a devolução do quinhão do reino que por direito era seu, isto lhe foi rejeitado por Dhritarashtra, que estava dominado pela ilusão. O Senhor Krishna foi enviado por Arjuna à Assembleia como o mestre espiritual do mundo inteiro. E embora alguns, como Bhisma, ouvissem suas palavras como se estas fossem puro néctar, o mesmo não aconteceu com os outros, que estavam completamente desprovidos do último resquício de trabalhos piedosos passados. O rei Dhritarashtra, ou Duryodhana, não levou muito a sério as palavras do Senhor Krishna. Quando Vidura foi convidado por seu irmão mais velho, Dhritarashtra, para uma consulta,
ele entrou na casa e deu instruções que eram exatamente convenientes. Os conselhos de Vidura são famosos e suas instruções aprovadas por peritos ministros de Estado. Vidura disse: agora deves devolver o quinhão legítimo à Judistira, que não tem inimigos e que tem sido tolerante durante incontáveis sofrimentos causados por tuas ofensas. Ele está esperando com seus irmãos mais novos, entre os quais está o vingativo Bhima, respirando pesadamente como uma cobra. Certamente tu tens medo dele. O Senhor Krishna, a personalidade de Deus, aceitou os filhos de Prita como seus parentes, e todos os reis do mundo estão com o Senhor Sri Krishna. Ele está presente em sua casa com todos os membros de sua família, os reis e os príncipes da dinastia Yadu, que conquistaram um número ilimitado de governantes, e ele é o Senhor deles. Tu mantens a ofensa personificada Duryodhana como teu filho infalível, mas ele tem inveja do Senhor Krishna. E por estares assim mantendo um não devoto de Krishna, estás desprovido de todas as qualidades auspiciosas. Livra-te desta má sorte o mais breve possível e faze o bem para toda a família. Enquanto falava dessa maneira, Vidura, cujo caráter pessoal era apreciado por pessoas respeitáveis, foi insultado por Duryodhana, que estava cheio de ira e cujos lábios tremiam. Duryodhana estava na companhia de Karna, seus irmãos mais novos, e Shakuni, seu tio materno. Quem mandou este filho de uma criada vir aqui? Ele é tão desonesto que defende o interesse do inimigo contra aqueles que o criaram e o sustentaram. Expulsai-o do palácio imediatamente e deixai-o apenas com a sua respiração. Tendo ouvido, como que trespassado por flechas e aflito no âmago do seu coração, Vidura largou o seu arco na porta e deixou o palácio de seu irmão. Ele não estava triste, pois considerava que os atos da energia externa eram supremos. Por sua piedade, Vidura obteve as vantagens dos piedosos Kauravas. Após deixar Hastinapura, refugiou-se em muitos locais de peregrinação, que são os pés de lótus do Senhor. Desejando alcançar uma vida piedosa de alto grau, viajou a locais santos, onde se encontram milhares de formas transcendentais do Senhor. Ele começou a viajar sozinho, pensando somente em Krishna, por vários locais santos, tais como Ayodhya, Dwaraka e Mathura. Viajou por onde o ar, a colina, o pomar, o rio e o lago são todos puros e sem pecado, e onde as formas do ilimitado decoram os templos. Assim, ele fez a peregrinação. Enquanto atravessava assim a terra, ele simplesmente cumpria deveres para satisfazer o Supremo Senhor Hari. Sua ocupação era pura e independente. Ele estava constantemente santificado por tomar seu banho em locais santos. Embora estivesse vestido como um mendicante, não cortasse o cabelo, nem tivesse uma cama na qual pudesse se deitar. Deste modo, sempre passava despercebido por seus vários parentes. Enquanto assim viajava a todos os locais de peregrinação na terra de Bharatavarsa, ele visitou Prabhasa Kshetra.
Maharaja Yudhishthira era o imperador naquela época e mantinha o mundo sob uma única força militar e sob uma única bandeira. Em Prabhasa, no local de peregrinação, ele ficou sabendo que todos os seus parentes tinham morrido devido a uma paixão violenta, assim como toda uma floresta é queimada devido ao incêndio produzido por uma fricção de bambus. Depois disso, ele procedeu rumo ao oeste, onde flui o rio Sarasvati. Às margens do rio Sarasvati, havia 11 locais de peregrinação, a saber, Trita, Ushana, Manu, Prito, Agni, Asita, Vayu, Sudasa, Gurra e Isradadeva. Vidura visitou todos eles e executou os devidos rituais. Havia também muitos outros templos de várias formas de Vishnu, a suprema personalidade de Deus, estabelecidos por grandes sábios e semideuses. Estes templos eram marcados com os principais emblemas do Senhor e sempre faziam as pessoas se lembrarem do Senhor Krishna, a original personalidade de Deus. Depois disso, ele passou por províncias muito prósperas, tais como Surati, Salvira e Matsya, e pela Índia Ocidental conhecida como Kuru Jangala. Por fim, ele chegou às margens do Jamuna, onde se encontrou com Uddhava, o grande devoto do Senhor Krishna. Então, devido a seu grande amor e sentimento, Vidura abraçou Uddhava, que era um companheiro constante do Senhor Krishna e anteriormente fora um grande discípulo de Brihaspati. Vidura então perguntou-lhe quais eram as novidades da família do Senhor Krishna, a personalidade de Deus. Dize-me, por favor, se as originais personalidades de Deus, que se encarnaram a pedido de Brahma, que nasceu da flor de lótus proveniente do Senhor, e que aumentaram a prosperidade do mundo, elevando a todos, estão passando bem na casa de Shurasena. Dize-me, por favor, se o melhor amigo dos Kurus, nosso cunhado Vasudeva, está passando bem. Ele é muito magnânimo, ele é como um pai para suas irmãs e é sempre gentil com suas esposas. Ó Uddhava, dize-me, por favor, como está Pradyumna, o comandante supremo dos Yados, que foi cupido em vida anterior? Rukmini deu à luz como seu filho com o Senhor Krishna, pela graça dos Brahmanas, a quem ela agradou. Ó meu amigo, dize-me se Ugrasena, o rei dos Satwatas, Vrishnis, Bojas e Dasharras, está bem agora. Ele foi para muito longe de seu reino, deixando de lado todas as esperanças de recuperar seu trono real, mas o Senhor Krishna novamente o empossou. Ó cavaleiro, como está Samba? Seu aspecto indica que ele é certamente o filho da personalidade de Deus. Em um nascimento anterior, ele nascera como Kartikeya no ventre da esposa do Senhor Shiva. E agora ele nasceu no ventre de Jambavati, a mais rica esposa de Krishna. Ó Uddhava, como está Yuyudhana? Ele aprendeu as complexidades da arte militar com Arjuna e atingiu o destino transcendental, que é muito difícil de ser atingido, até para os grandes renunciantes. Dize-me, por favor, se Akrura, o filho de Swapalka, está indo bem. Ele é uma alma impecável e rendida à personalidade de Deus. Certa vez, ele perdeu seu equilíbrio mental devido a seu êxtase de amor transcendental
e caiu na poeira de uma estrada que estava marcada com as pegadas do Senhor Krishna. Assim como os Vedas são o reservatório de propósitos sacrificiais, a filha do rei Devaka Boja concebeu a suprema personalidade de Deus em seu ventre, assim como a mãe dos semideuses fez. Ela, Devaki, está bem? Permite-me perguntar se Aniruddha está bem. É ele quem satisfaz todos os desejos dos devotos puros, e ele tem sido considerado desde há muito tempo como sendo a causa do Rig Veda, o criador da mente e a quarta expansão plenária de Vishnu. Ó sóbrio, os outros, tais como Ridika, Charudeshna, Gada e o filho de Satyabhama, que aceitam o Senhor Sri Krishna como a alma do eu e assim seguem seu caminho sem desvios, eles estão bem? Permite-me também perguntar se Maharaja Yudhishthira está agora mantendo o reino de acordo com os princípios religiosos e com respeito pelo caminho da religião. Anteriormente, Duryodhana estava ardendo de inveja porque Yudhishthira estava sendo protegido pelos braços de Krishna e Arjuna, como se esses braços fossem seus próprios braços. Dize-me, por favor, se o inconquistável Bhima, que é como uma cobra, já lançou sua ira há muito reprimida sobre os pecadores. O campo de batalha não podia sequer tolerar o admirável desempenho de sua massa quando ele punha o pé no caminho. Dize-me, por favor, se Arjuna, cujo arco chama-se Gandiva e que é sempre famoso entre os guerreiros de quadriga por subjugar seus inimigos, está indo bem. Uma vez ele satisfez o Senhor Shiva, cobrindo-o de flechas, quando Shiva apareceu como um falso caçador não identificado. Como vão os irmãos gêmeos que são protegidos por seus irmãos? Assim como o olho sempre é protegido pela pálpebra, eles são protegidos pelos filhos de Prita, que tomaram de volta o seu reino legítimo das mãos de seu inimigo Duryodhana, assim como Garuda tirou o néctar da boca de Indra, o portador do raio. Ó meu Senhor, Prita ainda vive? Ela só vivia por causa de seus filhos órfãos. Senão, para ela seria impossível viver sem o rei Pando, que fora o maior dos comandantes e que sozinho conquistara as 4 direções simplesmente com a ajuda de um segundo arco. Ó nobre, lamento apenas por causa dele, Dhritarashtra, que se rebelou contra o irmão depois de este morrer. Ele me expulsou de minha própria casa, embora eu seja seu sincero bem-querente, porque ele aceitou a linha de ação adotada por seus próprios filhos. Não me surpreende o fato de eu ter viajado por todo o mundo sem ser visto por outras pessoas. As atividades da personalidade de Deus, que são como as de um homem neste mundo mortal, são desorientadoras para os outros, mas eu conheço sua grandeza por sua graça, e assim sou feliz sob todos os aspectos. Apesar de ele ser o Senhor e de estar sempre desejando mitigar a aflição dos sofredores, ele, o Senhor Krishna, absteve-se de matar os Kurus, embora eles tivessem cometido todas as espécies de pecados e embora ele tivesse visto outros reis agitando constantemente a terra através de suas fortes manobras militares.
executadas sob o ditame de 3 tipos de falso orgulho. O aparecimento do Senhor é manifestado para a aniquilação dos arrogantes. Suas atividades são transcendentais e são desempenhadas para a compreensão de todas as pessoas. Caso contrário, visto que o Senhor é transcendental a todos os modos materiais, que propósito poderia ele cumprir vindo à terra? Ó meu amigo, portanto, por favor, canta as glórias do Senhor, que é para ser glorificado nos locais de peregrinação. Ele é não nascido e, contudo, aparece devido à sua misericórdia sem causa para com os governantes rendidos de todas as partes do universo. Foi somente no interesse deles que ele apareceu na família de seus devotos puros, os iados. Então aqui terminamos capítulo 1. Então aqui nesse capítulo a gente viu, né, que Vidura foi tentar negociar com seu irmão Dhritarashtra, né, que era o rei cego, filho de Duryodhana, para que não houvesse a guerra, né, para que ele fosse justo e desse o quinhão de terra que fosse necessário para satisfazer os Pandavas, né? Mas aí Duryodhana não quis isso. E então ele, muito irado, vendo que seu tio Vidura estava tentando convencer seu pai de repartir, né, o reino, expulsou imediatamente assim, de sua casa, assim, com muita violência, né? E aí Vidura, que era um devoto elevado, assim, não sentiu raiva em seu coração, mas viu que ali o assunto não podia ser resolvido de forma amistosa. Então, partiu, né? Em peregrinação. Então, esses versos vão narrando, né, os vários locais pelos quais ele passou, onde ele sempre ia fazendo seus rituais, sacrifícios diários. E mesmo assim ele nem foi reconhecido, porque ele passou a não cuidar do corpo, né? Aí Vidura é um devoto puro, né, de Krishna. E seguiu a sua vida assim, mostrando, né, a importância desses lugares sagrados, né, onde haviam assim, várias deidades do Senhor Krishna. Então, todos esses lugares são como embaixadas espirituais nesse mundo material, onde várias pessoas com corações devotados em amor, né, deixam ali as suas energias, inclusive como Vidura também fez, né, um devoto puro, foi visitando esses lugares e vai abençoando, né, e também se purificando automaticamente, de modo que o nosso coração também deve ser um templo de Deus, um lugar abençoado, onde estamos sempre cantando os nomes, né, pensando amavelmente em Krishna, orando, servindo, fazendo amizade e no fim entregando tudo ao Senhor Krishna. Assim a nossa forma humana vai se tornar, né, uma embaixada espiritual de Krishna aqui no mundo material, né? Por isso se diz que se você quer saber onde está Krishna, você se aproxime de um devoto puro. Ali é a embaixada, né? Então, o devoto puro vai falar para você o Bhagavad Gita, o Srimad Bhagavatam, vai passar a energia dele pela potência do Senhor Krishna, que está ali bem fortemente instalado em seu coração, como uma deidade, né? E também isso tudo se reflete do lado de fora, nos lugares de peregrinação. Assim, o altar que a gente cultiva, né, a deidade de Deus, é o reflexo do nosso coração. Aí você está sempre internamente e externamente cultivando, né, esses valores da alma diariamente, purificando a sua mente e elevando a sua vibração e a sua consciência para estar sempre, né, com Krishna realizado na sua vida. Esses versos têm essa conotação, né, mais profunda, assim, para entendermos. E aí ele chegou, né, durante as
peregrinações, ele chegou na terra, né, de Yudhishthira, chegou nas margens de Yamuna e se encontrou com Uddhava, né? O Uddhava a gente vai ver lá no canto 11 do Srimad Bhagavatam que ele é um devoto assim, maravilhoso de Krishna. Krishna, antes de desaparecer, deixou uma mensagem para Uddhava, né? Entregar ao mundo, e também Uddhava foi dar a mensagem para as gopis em Vrindavana, de modo que ele é um devoto excelso do Senhor Krishna. E aí, quando Vidura encontrou Uddhava, né, o abraçou e perguntou assim, né, sobre os Pandavas e sobre os filhos de Krishna. E aí a gente vê nesses versos aqui, né, ele assim totalmente em êxtase, falando desses devotos puros de Krishna que são os personagens do cenário dos passatempos do Senhor Krishna. De modo que o devoto puro ele tem muito êxtase de falar de outros devotos puros. Então ele está sempre perguntando, né? Na vida de associação de devotos também, às vezes tem um devoto que é mais elevado, que está mais em destaque na sociedade, ou seja, mais potencializado por Krishna, então a gente sempre pergunta, né? Onde é que está fulano, o que ele está fazendo, por onde que ele está andando, tem palestra dele na internet, como é que não é, poxa, quando ele vem aqui, aonde que a gente pode encontrar ele, como é que está o discípulo dele e tal, né? Então a gente tem essa associação entre os devotos, né? Muito agradável. Assim como também na vida material, a gente pergunta da família, né? Onde é que está meu irmão? Onde é que está isso? Ou uma pessoa importante aqui, o que fez fulano, o que faz, onde que ele está indo, está viajando, né? Que é esse mundo do métier material, né? Às vezes você transforma também muito em fofoca, em maledicência. Porque aqui no mundo material você está... o seu interesse é baseado mais no falso ego, né, no corpo material. Porém, quando o Vidura está falando para Uddhava, ele está falando da perspectiva espiritual, né, um devoto puro, ele está completamente imerso no espírito. E assim ele pergunta nesse sentido espiritual, né? Assim também lá no mundo espiritual, todo mundo está perguntando, né? Cadê Yashoda? Cadê Nanda Maharaj? Cadê né? Os amiguinhos de Krishna? Aí eles têm nome, têm posições, né? Em cada grupo e assim também, né? Só que quando você fala de outro devoto puro, assim, Krishna no seu coração, ele fica muito satisfeito, né? Krishna adora isso, falar de seus servos, né? Então você vai falar de Srila Prabhupada, por exemplo, que Prabhupada fez isso, que ele passou esse conhecimento. Aí tem os livros, né, onde você estuda a vida de Srila Prabhupada, comenta sobre ele com as pessoas. Então Krishna fica assim muito satisfeito dentro do seu coração, assim, até mais quando você fala dele, porque, né, você está falando de um servo puro, amoroso dele, fazendo, né, austeridade, sacrifício, serviço devocional nesse mundo para levar essa mensagem sublime, né, do Bhagavad Gita e do Srimad Bhagavatam para outras pessoas. Entende? Então, é isso que acontece, né? E sempre nesses versos, né, no intercâmbio dessas conversas, o Senhor Krishna, ele é o centro, né? É o centro, assim, sempre... No final pergunta, mas onde está Krishna, né? Que é manifestado para a aniquilação dos arrogantes, né? Que ele fala, né, que suas atividades transcendentais são desempenhadas para a compreensão de todas as pessoas. Aí Vidura fala assim, então qual seria o propósito de Krishna via essa natureza material ignorante se não fosse para revelar quem ele é, quais as suas atividades e qual a nossa relação com ele, né? Nesse nível de devoção pura que são o prosseguimento de todos os versos do Srimad Bhagavatam. E dessa forma as perguntas de Vidura vão ser, né, respondidas no próximo capítulo. Ok? Então todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna, Gaura Nitai,
ao Mahamantra Hare Krishna, a Srila Prabhupada, todos os devotos reunidos, Haribol.